como psicóloga clínica, eu devo ou não comunicar o diagnóstico que eu fiz ali do meu paciente para ele ou para o familiar? É útil fazer isso? É importante fazer isso? É necessário fazer isso? É melhor não fazer? E se for necessário fazer, como fazer? Olá, gente, boa tarde. Esse é o nosso tema da nossa live de hoje, que é um tema que sempre surge na nossa prática, no nosso dia a dia, né? E essas respostas a gente não encontra tão fácil nos livros, nas normas, né? É algo que a gente vai coletando, tanto com experiências clínicas, mas também com estudos de casos, né? Então a gente vai entendendo um pouco mais, unindo também aos conhecimentos teóricos que a gente tem, né? Das diversas teorias que a gente tem. Então eu quero trazer um assunto que possa fazer com que a gente tenha um pouco mais de leveza cada dia mais na nossa prática clínica. Então, vamos lá. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que entender, primeiro ponto, é que não existe só um tipo de diagnóstico. Existem vários tipos de diagnóstico na área da saúde mental, né? O nosso, exclusivo da psicologia, é o diagnóstico psicológico. Mas dentro da psicologia clínica, olha só complexo, né, esse assunto, mas pode ser bem simples pra gente. Dentro da psicologia, a gente tem o psicodiagnóstico para documentos, a gente tem diagnóstico de transtornos mentais, a gente tem o diagnóstico psicológico, clínico, né? E a gente tem o psicodiagnóstico, o diagnóstico terapêutico, né? O psicoterapêutico. O que significa isso? Dentro do processo de psicoterapia. Então, são diagnósticos com olhares diferentes. São diagnósticos com propósitos diferentes. Essa aula, inclusive, eu explico sobre eles com mais detalhes para vocês entenderem. Fiz até um gráficozinho para vocês entenderem na lógica disso. Então, vão lá assistir. Eu ensino lá também a fazer diagnóstico de transtorno mental, né? Então, quem quiser aprender também vai lá. Por quê? Quando a gente fala normalmente de diagnóstico, eu acredito que as pessoas pensam mais no diagnóstico de transtornos mentais. Diagnóstico de depressão, TDAH, borderline. Ou seja, as pessoas começam a pensar nos critérios diagnósticos de transtornos mentais, né? Só que o diagnóstico na nossa área nem sempre é transtorno mental, né? O diagnóstico na nossa área, né? Quando a gente vai além desses rótulos, né? Então, o diagnóstico psicológico é um diagnóstico onde a gente percebe, através de teorias, com base em teorias, algumas características diagnósticas disfuncionais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente está recebendo a pessoa para fazer a avaliação e dentro de todo o processo de avaliação, de anamnese que a gente fez ali, a gente percebeu que essa pessoa é uma pessoa com dependência emocional ou é uma pessoa que tem uma crise existencial. É uma pessoa que está vivendo um luto de um emprego, que se aposentou. Entende que pra gente, diagnóstico é o contexto psicológico que atrapalha essa pessoa a se desenvolver, ou o contexto psicológico que faz com que essa pessoa esteja com risco de adoecer, ou com risco de cometer algo grave na sua vida, ou com muita disfuncionalidade, ou com sofrimento além da conta, ou precisa lidar com esse sofrimento melhor. Então, o diagnóstico para o psicólogo não necessariamente é um transtorno mental. Agora, a gente também vai lidar com essas pessoas, né, que tem esses diagnósticos psicológicos, mas além disso tem transtorno mental. E como é que isso interfere na nossa vida clínica, né? Como uma pessoa com transtorno mental vai ser olhada dentro da clínica psicológica, né? Bem, a gente vai sempre além disso, né? Já entendemos isso. A gente nunca paralisa no rótulo do transtorno mental. Só que esse rótulo é uma linguagem universal da área da saúde como um todo, não só da saúde mental, é a área da saúde como um todo. E aqui eu tô falando para a grande maioria psicólogos autônomos que trabalham ali sozinhos no seu consultório, assim como eu, né? Então a gente está atendendo pacientes, familiares, né? Famílias ou casais, né? A gente está ali no nosso consultório atendendo essas pessoas e a gente precisa também entender sobre esses diagnósticos, porque a gente também usa dentro da área clínica, né? Agora, quando a gente fala de diagnóstico de transtornos mentais, eles servem para que a gente possa orientar, para que a gente possa fazer com que a pessoa entenda algumas questões. Agora, aí essa pergunta que eu trouxe aqui com relação ao diagnóstico, será que eu devo comunicar esse diagnóstico para a pessoa, né? Será que é útil isso ou para o familiar? Então, gente, vamos entender melhor esse ponto? Uma coisa que a gente pode refletir na nossa prática é que o diagnóstico, os critérios, as características que um transtorno mental traz de dificuldade comportamental, relacional, é fato. Isso acontece, né? E normalmente, quando uma pessoa vem ao consultório, ela vem por essa dificuldade, né? Pela dificuldade de algo que ela não está conseguindo lidar e está se comportando de uma forma que não lhe agrada ou traz sofrimento para ela ou para outra pessoa, que às vezes também ela é trazida por alguém da família. Então, os comportamentos, eles ficam muito disfuncionais. Os sentimentos também, então o grau de sofrimento afetivo é muito alto também, com pessoas com transtornos mentais, né? A forma como ela pensa sobre as coisas dificulta muito ela a viver, se relacionar, a trabalhar, a estudar, tudo.
Então, traz muitas questões nesse contexto. Não só nesse contexto, mas no contexto fisiológico também. Tem alguns transtornos mentais que trazem problemáticas relacionadas com gastrointestinal, com sono, ou seja, várias questões fisiológicas. Agora, é fato de que quando uma pessoa sabe o que está acontecendo com ela, ela fica mais alerta. Mas não pode ser de qualquer jeito, né? Saber o que está acontecendo, ela tem que entender um pouco mais sobre todo o processo de desenvolvimento dela como ser humano. Uma pessoa que não sabe, e uma pessoa que tem muito preconceito social sobre as coisas, porque o preconceito, gente, ele vem da falta de conhecimento. Então, se ela tem preconceito sobre transtorno mental, ela vai se sentir mal em saber que tem um transtorno mental, é porque ela tem uma falta de entendimento do que é um transtorno mental. Então, é importante que o psicólogo, antes de qualquer coisa, ele tenha um processo de psicoeducação para o tratamento muito grande. É uma coisa que a gente ensina lá, o passo a passo, como fazer isso. Nosso curso, né, do OR 360, que ajuda a organizar e reorganizar as sessões da prática clínica, né? Então lá a gente tem, né, nosso módulo 3, você que é aluno, a gente tem ali explicando como faz para psicoeducar. Uma das etapas de um tratamento é a psicoeducação. Uma pessoa nunca pode estar ali, a gente pode fazer uma analogia com uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Uma pessoa que foi diagnosticada com câncer, ela vai ser informada de tudo sobre o tratamento. Ela vai saber quanto tempo leva o tratamento dela, que tipo de medicação, quais os efeitos colaterais dessa medicação, como que eles vão poder ajudar ela no efeito colateral, ou seja, ela vai lidar com várias questões. Os familiares também vão ser instruídos, porque é um tratamento difícil e doloroso, e o sofrimento que a pessoa passa por essa doença é muito alto. Então ela tem que entender, para ela ter consciência do que ela está tratando, de como que tratam aquelas questões. Agora, a colega ali do Instituto falou o seguinte, que ela prefere não falar porque as pessoas, sim, elas levam uma questão de ganho secundário. Isso, a gente está falando aqui, lá no processo de psicoterapia, que é um serviço apenas que a gente presta, né? É um serviço. Provavelmente, essas pessoas estão entrando no serviço de psicoterapia sem entender tanto o processo de psicoterapia e sem entender também todas as nuances desse diagnóstico. Porque quando a pessoa sabe exatamente do que se trata um transtorno mental, essa pessoa, ela sabe que existem questões de desenvolvimento desse transtorno, existem sintomas, sinais, gatilhos, fatores de risco, existe tudo isso dentro dele. Ele vai ter que aprender sobre isso, ele vai ter que entender sobre isso, né? Existe tudo isso ali dentro desse adoecimento, porém, existe a responsabilidade de lidar com isso. É a mesma coisa ao câncer. Existem fatores de risco para desenvolvimento de câncer, sedentarismo, genética, ou seja, existem fatores de risco, existem os sintomas, né, de um câncer específico, as dores, né, as questões, existem as questões, né, biológicas que estão ocorrendo dentro do corpo dela, existe tudo isso. E ela não teve culpa de desenvolver isso, né? Ela foi uma vítima mesmo da vida, né? Que aconteceu dela desenvolver. Agora, existe o fator sair ou se tratar dessa doença. Aí esse fator de responsabilidade total dessa pessoa. Então essa pessoa, ela sai do papel de vítima, que ela foi no momento que ela adquiriu a doença, que ninguém quer, ninguém pede para desenvolver uma doença, e ela entra no fator ou na esfera da autorresponsabilidade. Isso também acontece nos transtornos mentais. Isso também acontece. E é importante que o paciente entenda essas nuances, entenda esse desenvolvimento, entenda todas as esferas que existem dentro do transtorno mental. Até porque, muitas vezes, quando a gente não fala sobre o diagnóstico, a pessoa está ali vivendo cegamente alguns comportamentos em casa, a família está toda incomodada, está todo mundo culpando ela de tudo, e na esfera que ela não tem controle. É na esfera do desenvolvimento em si. Ela tem controle sobre o tratamento. De acordo com o grau de engajamento e o nível de mecanismo de defesa que ela tem ali, né, ela vai ser mais funcional num tratamento do que outra. Agora, as ferramentas ambientais também vão favorecer muito o tratamento, ou dificultar muito o tratamento. Então, é importante nesse contexto, no contexto de psicoeducar essa família, do potencial que ela tem de colaborar com essa pessoa, porque não adianta a pessoa estar ali no consultório, fazendo um processo, refletindo, e chega em casa, ela sofre violência. Ou ela sofre uma violência que não é uma violência explícita, mas são falas preconceituosas ou falta de suporte.
em questões difíceis, pessoas com depressão e fibromialgia, precisam de muita ajuda com relação às questões domésticas. Ou seja, imagina a pessoa sem essa ajuda, sem esse amparo, né? Então tudo fica mais difícil quando as pessoas estão cegas completamente do que está acontecendo ali. Então, comunicar um diagnóstico é importante nesse sentido. Agora, esse comunicar da gente é sempre importante mostrar que são sintomas que estão acontecendo, que são sintomas clássicos, né? Que tem um padrão dentro dessa característica diagnóstica. Porém, existe um ser humano único, subjetivo, que vai vivenciar esses sintomas de forma única, que vai ter mais ou menos potencial de lidar com esses sintomas, que vai ter uma vivência única, um entendimento único sobre o seu ser, sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu eu real. Então, quando a gente vai educar uma pessoa, tudo isso tem que estar em questão. Às vezes a gente vai falar de um diagnóstico, eu falo do diagnóstico. A pessoa não sabe o que é um diagnóstico, a pessoa tem um medo danado disso, a pessoa tem raiva, tem trauma, tem vergonha, vai vir um monte de sentimento, né, rodeado de mitos aí, de pessoas leigas que não conhecem, não são da área da saúde. Então, a obrigação da gente é desmistificar todos esses mitos, colocar cada pecinha no seu lugar para que a pessoa tenha organização e autorresponsabilidade para lidar com o seu tratamento. Então, gente, é muito útil falar sobre um diagnóstico, só que da maneira correta. Só que para eu falar de maneira correta, para eu poder expandir todas essas esferas de informações, nós precisamos entender sobre os transtornos mentais. A gente precisa entender todos os fatores, inclusive, principalmente os fatores psicológicos, que é com ele que a gente vai tratar. Então, a gente tem que entender sobre o DSM-5, sobre o CID, onde é o CID-11, né? Principalmente o DSM-5. Inclusive, o nosso curso de diagnóstico, ele é uma tradução clínica para o psicólogo do DSM-5. Então, como que você vai diagnosticar? O que você vai perguntar? O que você vai ver ali que você já vai direcionar para esse transtorno, para esse, ou para esse grupo, ou para esse, né? Então, esse curso ele tem o objetivo de ajudar você a fazer esse diagnóstico da melhor forma possível, enxergando o máximo de questões possíveis, inclusive para que você possa tirar as suas questões psicológicas para tratar, tirar as questões que não são suas para encaminhar para o médico, fazer o encaminhamento certo, porque às vezes a gente fica assim, para quem que eu encaminho? Para quem que eu encaminho esse transtorno? Dentro do que você vai ver desse transtorno, naquele sujeito específico, você pode encaminhar para o psiquiatra, ou para o neurologista, ou para a neuropsicóloga, ou para psicopedagoga, aí você vai entender que tipo de encaminhamento que você vai fazer. Então esse curso, ele facilita muito nessa abordagem, né? Então, gente, para a gente resumir aqui o que a gente falou hoje, falamos sobre diagnóstico. Entendemos que existem vários tipos de diagnósticos diferentes, para objetivos diferentes, né, com características diferentes. Entendemos que quando a gente vai falar sobre um transtorno mental, a gente tem que entender todas as nuances desse transtorno para que a gente possa entender também quem é esse ser humano que está ali, qual a necessidade que ele tem de entender, então quais são as nuances que vão facilitar a vida dele, ele entendendo, né? E tirar esse mito da gente também, que essa pessoa vai usar como ganho secundário. Não, porque a gente vai explicar para a pessoa, né, o que é, inclusive, o ganho secundário no rótulo do transtorno mental, né? E que ele vai entender que não, existe a parte da minha responsabilidade. Eu não tenho como me apegar nisso aqui. Então, se eu entendo tudo isso, essas nuances, né, então esse paciente vai conseguir lidar com o tratamento de uma forma muito mais consciente. Então, gente, eu espero que esse tema tenha sido útil aí para vocês. Lembrando, tá, que vocês podem assistir aqui a aula gratuita, tá? Essa degustação do nosso curso de diagnóstico, tá? Para que você... Ali também tem a explicação sobre preço, sobre tudo que tem dentro do curso. Eu acho legal para quem está interessado no curso também ir lá conhecer. Então, gente, ó, vou ficando por aqui. Legal nosso encontro de hoje. Boa semana aí para vocês, bom trabalho. Tchau, tchau.